O candidato às eleições presidenciais, Donald Trump, anunciou que não comparecerá a um debate agendado para setembro com a vice-presidente Kamala Harris, que seria transmitido pela ABC, o ABC. Em vez disso, Trump expressou seu desejo de participar de um debate na rede Fox News, o que torna cada vez mais improvável que os candidatos se enfrentem antes das eleições presidenciais de novembro, Marcelo Favalli. Pois é. É uma liberdade que os candidatos têm. E lá, isso é bem afrouxado. Porque aqui a gente tem uma regra eleitoral feita pela Justiça Eleitoral. Nos Estados Unidos, não. Né? Quem cuida da eleição, entre aspas, é a Secretaria de Estado de cada estado e tem de informar a Secretaria de Estado Federal, na Casa Branca, o resultado de cada estado. Depois, os debates, eles são livres. É um exercício da democracia e, em geral, são 3 debates nos Estados Unidos. Um é feito pela TV pública e os outros 2 divididos entre os conglomerados de mídia que fazem os chamados pools de imprensa, para um segundo e para um terceiro debate. Lá isso se tornou tão importante e serviu de modelo para o resto do mundo que tem até debate entre vices, os candidatos a vice-presidentes. Agora, é uma opção das candidaturas. E quando há os debates, existe apenas uma regra ética desse pool. Deixar que cada um tenha um equilíbrio de tempo, mas é muito diferente daqui, em que há uma rigidez. 1 minuto para a fala, 2 minutos para a réplica, um número igual de perguntas. Lá, isso quem comanda são os moderadores, apenas balizados pela ética e um acerto entre as campanhas. Agora é o seguinte, o Donald Trump dizer que não quer um segundo debate fala muita coisa. O Joe Biden foi alguém que se preparou para ser presidente dos Estados Unidos a vida inteira. Ele só tem uma vida política. Ele foi do Congresso americano por 4 décadas, foi vice-presidente em 2 mandatos do Barack Obama e quando chegou a vez dele de ser presidente, ele já estava muito idoso e começou a ficar enfraquecido. Faltava estamina, repetindo uma expressão do próprio Donald Trump, que tem muito mais energia na frente das câmeras e é um ser da mídia, né? Ele cresceu dentro e fora dos Estados Unidos, liderando reality shows, participando de luta livre. Ele sabe se portar muito bem ali no palco. O picadeiro é dele. Agora, sabendo que ele vai enfrentar uma promotora de justiça que tem uma retórica aristotélica, como manda ali os integrantes do direito, e ele já tendo sido condenado por 38 acusações e tendo mais de 60 ainda para responder, é óbvio que seria muita munição para uma promotora de justiça que agora vai tentar ser presidente dos Estados Unidos. Talvez esteja aí um pouco do seu recuo, não vai querer bater de frente com ela. Posso só acrescentar 2 elementos? Primeiro, uma das primeiras falas da Kamala foi nesse sentido, né? Perguntaram se ela estava pronta para enfrentar o Trump. Ela disse que já enfrentou muitos caras como ele, né? Ela usou esse termo. E tem um segundo ponto aí, o Trump fala que quer ir só iria num debate na Fox, porque nos Estados Unidos, como há uma são 2 partidos, há um bipartidarismo, as TVs e os meios de comunicação são declaradamente de um lado ou de outro. E a Fox, o dono da Fox é declaradamente republicano e é um dos grandes doadores republicanos. Então ele já vai criando uma narrativa que em qualquer outro canal esse debate seria imparcial, por isso que ele não vai. Ele já está entrevendo uma estratégia. Como você acha que seria um debate da Kamala com o Trump, meu querido Guilherme? Seria interessantíssimo e de fato, o que me preocupa nesse tipo de posicionamento é que ele enfraquece muito a democracia americana, que é a luz, é o norte das democracias modernas. Primeiro, quando o próprio presidente à época desacreditou o sistema eleitoral. Isso é de uma gravidade sem tamanho. Depois, o fato de fugir, vamos ver se isso vai se confirmar, mas pelo menos se essa é a declaração, fugir de debates. O debate é a essência da democracia. Então, o que eu penso é, qual a colaboração do Donald Trump para a sociedade americana, que foi referência das democracias modernas durante todo o período do século XIX e do século XX?
será que de fato ele vem colaborando? Quando ele diz vamos fazer a América grande de novo, ele está se expressando em relação a quê? Em relação a dinheiro, em relação a valores, em relação a destaque e ao norte que a sociedade americana apresentou ao mundo? Porque se esse foi o entendimento dele, ele presta assim um grande desserviço à sociedade americana. Ele não ajuda em nada o povo americano a se tornar grande novamente. Pelo contrário, ele mostra uma expressão de covardia. Covardia na medida em que foge de debates, covardia na medida em que questiona resultados quando eles não são favoráveis, o que mostra um sentimento de um mal perdedor, como foi o que aconteceu nas últimas eleições. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de perguntar, presidente, o que é voltar a ser grande? O que é voltar a ter América, fazer a América grande novamente para o senhor? Porque me parece que a sua postura, em relação pelo menos aos valores democráticos, não colabora muito com isso. Agora eu quero entender o seguinte, e a não ida ao debate, Diego? Você acha que isso prejudica? Isso tira voto? Isso passa uma mensagem de desinteresse, de medo, de receio, que vai impactar em algum indeciso, por exemplo, na sua opinião, ou não? Koba, sem dúvida isso tira votos, mas aí eu tenho certeza que uma campanha do porte da campanha Donald Trump, considerando tudo o que envolve uma campanha presidencial nos Estados Unidos, faz um cálculo político nesse sentido. O que é pior? Deixar de ir ao debate ou comparecer no debate e, de repente, enfrentar uma narrativa que é difícil de ser contraposta ao vivo perante toda a população norte-americana. Então, certamente essa decisão do Donald Trump ela é embasada em um cálculo político. Ele vai assumir, sim, um desgaste em relação a isso, mas pode ser que tenha um desgaste muito maior caso ele participe. Então, eu tenho certeza que é uma decisão pensada, não é uma decisão simplesmente tomada por paixão no calor do jogo eleitoral. E essa não é uma peculiaridade americana, né, Priscila? A gente vê aqui no Brasil, vez ou outra, também algum candidato não querendo ir a um debate. Mas geralmente o candidato que está isolado na frente, aquele que tem maior chance já de levar, é o cara que não se coloca no risco de ser confrontado em um debate. Você acha que o Trump está acreditando que tá fácil essa disputa aí? Ele que já levou? Você acha que tem isso ou não? Eu acho que antes da Câmara ele estava um pouco mais com essa informação aí dele, mas com a Câmara eu acho que ele deu uma estremecida, mas ele ainda continua levando em consideração os votos, né, da federação, enfim, que vão ser decididos, e eu acho que a estratégia dele o favorece. Um pouquinho, não discordando, mas concordando um pouco com o Diego, porque se ele está à frente, a chance dele perder votos por eventualmente ser afrontado, ser questionado, é maior do que ele ganhar. Então eu acho que por uma estratégia dele, ele não participar, mas é claro que eu, querendo ouvir o meu candidato, eu gostaria de vê-lo rebater as informações. Mas não é o que acontece. Então eu acho que ele está achando que ele está na frente mesmo e que se ele enfrentar a Câmara, eu acho que ele vai acabar perdendo mais votos. É uma expressão muito comum para os americanos, né? O damage control, é o controle de danos. Ele está ponderando onde ele perde mais e onde ele ganha mais e ele vai seguir nesse sentido. Eu acho que ele perde mais indo. E você, Favalli, o que você acha? Os americanos ensinaram muito a gente a como lidar com esses debates, discussão democrática. E eles criaram, inclusive, um mecanismo que não tem no Brasil, até, salvo engano, porque é proibido pela legislação eleitoral. Depois que tem um debate nos Estados Unidos, as emissoras combinam com telespectadores, previamente, claro. Olha, você vai assistir o debate? Eu vou te ligar e fazer uma pontuação. E aí, passados 40 minutos no fim do debate, sai um resultado. Quem venceu o debate. O Joe Biden começou aquele debate que acabou sendo desastroso para a campanha dele, falando, olha, os outros debates da eleição passada, eu venci todos. A tendência é que eu vença esses também. Não foi assim. Agora, vendo um retrospecto do Donald Trump, a eleição americana, de novo, é muito complicada. Começa com a pré-campanha que é pública, é aberta entre os partidos, inclusive aqueles que são associados aos partidos podem participar nas prévias e os caucus. E os partidos fazem debates entre os pré-candidatos. O Donald Trump não foi a nenhum e ganhou a indicação do Partido Republicano. Então, ele saindo, o acaso foi preciso. Controle de danos. Claro que a Kamala Harris vai nadar de braçada com o fato dele ter, entre aspas, talvez ela use essa expressão, fugiu de mim. Agora, que o jogo tá muito aberto, ele tá muito aberto.
Jogo aberto, a gente vai seguir acompanhando com o Marcelo Favalli, toda a equipe aqui de Internacional da Jovem Pan. Obrigado, viu, Favalli, por participar conosco do Tá na Roda desse domingo. Bom, sou funcionário da casa, me chamou, tô aqui, hein? E olha que a gente chama, hein? Chama mesmo porque Obrigado mais uma vez. Os assuntos internacionais estão na nossa pauta. Obrigado, Marcelo Favalli, participou neste domingo do Tá na Roda.